Olá, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos para o nosso episódio 4 do programa Administração, o GPS do Empreendedor. No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o controle financeiro da empresa. É um outro assunto chato, porém necessário. Você comete esse erro também? De achar que um consultor financeiro vai resolver o problema de caixa? Por que isso é um erro? Pensa bem. Qual é o papel de um consultor financeiro? É trabalhar para que o seu dinheiro se multiplique. Se você está com problema de caixa, que dinheiro ele vai multiplicar? Você acha que a sua empresa está bem e só precisa de um consultor financeiro, certo? Como assim está bem? Se você quer contratar um consultor financeiro que vai trabalhar com dinheiro, se você não tem o dinheiro para ele trabalhar. Tem certeza que está bem? O que acontece, gente? Um consultor financeiro vai ajudar você a investir o dinheiro que você tem, mas ele não pode te ajudar a ganhar dinheiro. Ele não sabe do seu negócio. Ele não sabe como você ganha dinheiro. Essa parte é toda sua. Essa parte você tem que fazer a sua gestão. Você vai contratar um consultor financeiro se, por exemplo, você tiver muita grana e não souber o que fazer com ela. Aí sim, o consultor financeiro vai te ajudar. Aí ele tem material para trabalhar. Ele vai pegar aquela grana que está sobrando e vai te dar as melhores opções de mercado para você fazer investimentos. Investimentos que protejam contra a inflação, que retornem bons juros, que deixem você um pouquinho mais rico do que quando começou. E normalmente os investimentos acabam compensando o que você gasta com um consultor financeiro. Então, se o seu problema de caixa for excesso, vale a pena contratar um consultor financeiro. Ele vai te ajudar aí bastante. Eu já fiz uso de um consultor financeiro. Ele me deu muitas dicas interessantes. Me ensinou como é que eu fazia o planejamento de investimentos. E eu acabei até fazendo uns bons investimentos por conta disso. E aí, vamos pensar então, como é que a gente vai fazer para ter uma sobra de dinheiro e poder realmente contratar um consultor financeiro? O que você tem que fazer? Você tem que gerenciar o seu fluxo de caixa. Tá, vou falar um pouco como se fosse um administrador. Mais para frente a gente esmiuça isso. Mais para frente a gente torna isso bem fácil de entender e damos uma tarefa simples para ser executada dia a dia. Você vai ver que não é tão monstruoso assim. O que tem que fazer então? Gerenciar o fluxo de caixa, as contas a pagar, as contas a receber. Contas a receber também tem que ser gerenciada. Vai ter que prestar atenção nos juros e nas armadilhas que podem ser impostas por bancos, financeiras e aquelas maquininhas de cartão. Nas maquininhas de cartão também está embutido algum tipo de juros, algum tipo de serviço. E quando você recebe uma antecipação, ou seja, quando o cliente paga com cartão, o prazo de repasse deles é de 30 dias. Se você quer receber antes, eles fazem uma antecipação. Eles adoram fazer a antecipação. E essas antecipações podem ser cobrados juros. Você tem que prestar atenção no tipo de contrato que você fez, para evitar perda de dinheiro. Tomando cuidado com essas coisas, você também vai ter que prestar atenção na entrada de dinheiro. Como é que entra o dinheiro no seu negócio? Será que você não definiu qual é o seu negócio de verdade? Eu já fiz um vídeo falando sobre como você descobre qual é o negócio da sua empresa. E ele pode não ser exatamente o que você está pensando. Eu falei lá que o produto é um veículo, não é o seu negócio. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição deste aqui,
Assim você pode ou ver ele pela primeira vez ou revê-lo para lembrar de como é que se estabelece um negócio da empresa, e isso vai te ajudar a ampliar o mercado e conquistar mais clientes. Você tem que ver se não está vendendo, por que não está vendendo. Tem que verificar o que está travando isso. Está faltando marketing? Está faltando conversar com os clientes? Está faltando definir aquele negócio? Então verificou a entrada de dinheiro, verificou a saída de dinheiro. Essas são as coisas que tem que fazer. Eu também tive problemas de falta de caixa no passado. Na época eu era empregado e estava utilizando cheque especial e endividado com cartão de crédito. Muito por conta de compras a prazo. Então, o que eu me descontrolei naquela época? Eu me descontrolei em relação à entrada de dinheiro, que não era grande coisa, e utilizei empréstimos bancários, cheque especial, e financiamento de cartão de crédito, que são péssimos. Os dois são péssimos, porque cobram juros muito elevados. E naquela época a inflação era alta, ainda tinha correção monetária em cima. Isso complica a vida da gente. O que eu fiz então? Eu decidi que ia cortar todos os gastos mensais, fiz um corte geral, até que eu conseguisse liquidar as dívidas de cheque especial e cartão. Demorou uns bons 3 meses, porque não era tanta dívida também. Quando eu consegui fazer a quitação de um deles, eu fiz um empréstimo menor para quitar o cartão de crédito. Um empréstimo que tinha menos juros. Depois de finalizar o pagamento desse empréstimo dentro das minhas possibilidades, eu decidi que nunca mais ia cair nesse tipo de armadilha. De usar dinheiro de banco ou usar dinheiro de cartão. Porque é uma baita armadilha. Então, eu consegui me estabilizar financeiramente e a partir daí eu não deixei mais isso acontecer. Naquela época a inflação era alta. Hoje em dia a inflação não é tão alta quanto era na época de hiperinflação. Porém, a situação atual está um pouco complicada. Eu espero que a gente não chegue à hiperinflação novamente, mas é bom tomar cuidado. Que cuidados você vai tomar em relação a isso? Tente acabar com empréstimos a juros. Se você tiver alguma dívida a juros, tente acabar com elas. Faça o possível para minorar isso. Eu acho que a gente tem que esperar o melhor, mas tem que estar preparado para o pior. Tente de alguma forma se proteger. O que você puder fazer. Se não tiver jeito, vamos encarar. Mas existem saídas. Existem até consultores financeiros que, na verdade, ajudam a gente a sair de dívidas. É um pouco mais caro quando se trata de empresas, porque o consultor vai ter que usar muito conhecimento do seu negócio. Ele vai ter que saber tratar com empresas. E o comum é o consultor financeiro tratar mais com pessoa física. Bom, o objetivo desse vídeo é o seguinte. No final dele, eu quero que vocês tenham adquirido uma habilidade ou reforçado a habilidade que já tem para dizer com certeza, com convicção, de que as minhas finanças estão controladas, eu estou no controle. Pode até dizer que tem um consultor financeiro me acompanhando, porque a partir de agora eu sou um investidor, ao invés de um tomador. Mudei de posição, porque eu sei controlar o fluxo de caixa da minha empresa. Na administração formal, quando a gente se forma em administrador e tal, existe uma série de ferramentas que a gente utiliza para controlar o fluxo de caixa, para controlar as despesas, etc, etc, etc. Mas, como nós temos empresas pequenas,
A gente não precisa desse tipo de armamento. Seria como usar uma bazuca para caçar passarinho. Não vai ser o nosso caso. A gente não vai aprender nada de complicado. Então, o jeito errado de você resolver problema de caixa, se o problema for a falta de dinheiro, é você pensar em contratar um consultor financeiro. Não funciona. Até porque um deles uma vez me falou: algumas empresas procuram a minha consultoria. Algumas empresas procuram a minha consultoria. Mas na verdade, quando a gente faz a análise do fluxo de caixa deles, a gente percebe que o problema é gestão. Entendeu? O problema financeiro pode ser gerado realmente por erro de gestão. Ok. Definimos que o nosso problema de caixa é falta de grana. Ou está com problema na entrada ou está com problema na saída. Então, o modo certo de tratar isso, se o modo errado é pensar em um consultor financeiro, alguma solução fora da empresa, o modo certo é olhar para dentro da empresa, para a sua gestão. E o modo certo vai ser observar quanto dinheiro está saindo, ou quanto você está deixando de ganhar, você está perdendo já logo de início. Faturou uma coisa e uma parte do dinheiro foi embora para algum lugar. Você tem que saber para onde é esse lugar que está indo o dinheiro. Normalmente são os pagamentos de juros sobre antecipações, ou juros ou taxas de administração de algum tipo de maquininha de cartão ou de conta em banco, alguma comissão, principalmente as comissões sobre as vendas. Você pode estar perdendo dinheiro com juros bancários, pode estar perdendo dinheiro com compras parceladas com fornecedores, pode estar perdendo dinheiro com compras indevidas ou feitas por impulso. Quando o fornecedor chega lá e te oferece uma coisa, nossa, isso aqui vende que nem água, põe aí que você vai se dar bem. Às vezes não é assim. Depende muito do seu público. Então você não pode cair na lábia de qualquer tipo de fornecedor. Também outra coisa que causa muito vazamento de dinheiro é pagamentos em atraso. Não deixe faturas atrasarem. Vai ter lá multas de 10, 20%, vai ter juros, às vezes diários. Na verdade, os juros são diários, a partir do 30º dia do vencimento, no mês seguinte ao vencimento. Todas essas perdas que vão se acumulando vão gerar problemas de fluxo de caixa. Se você faz retiradas também de dinheiro do caixa da empresa, chega no final do dia e tira tudo. Se você gastar tudo, uma hora a empresa vai precisar dele. Seja para pagar um fornecedor, seja para pagar um empregado, seja para pagar alguma coisa da empresa. Se ela não tem o dinheiro, você acha que está pagando do bolso. Mas na verdade foi você que tirou o dinheiro de lá antes de acontecer isso. Pior ainda se você esqueceu as obrigações que a empresa tem e também não tiver o dinheiro com você. Depois disso tudo, eu disse que a gente sempre ia fazer uma lição prática, a gente sempre ia trabalhar de modo muito prático. Cada assunto abordado gera uma ação simples que põe a minha empresa, a minha administração, no rumo certo. Então, qual é a prática desse vídeo? Bom, você vai aproveitar o momento do fechamento do caixa, quando você for fechar o dia e for fechar o caixa, você vai aproveitar esse momento para registrar o que precisa para fazer esse tipo de análise. Tá?
Então, não é um acréscimo de trabalho que você vai ter que pesquisar muita coisa sobre o passado. É no dia a dia. O que você vai ter que saber, quando estiver fechando o caixa, é que tipo de contrato você fez com as operadoras de cartão ou das maquininhas que você tem para passar cartões, quanto de juros eles cobram por antecipações nas vendas a prazo, lá de 30, 60, 90 dias, prestações de até 10 vezes. Você tem que saber que quando eles acreditarem o valor todo para você, eles vão tirar uma parte. Que parte é essa? O que você negociou com eles? Se você negociou taxa zero para antecipação, pode ter uma outra pegadinha e você tem que observar isso no contrato. Pode haver lá uma taxa de administração. Além dessa taxa de administração e taxa de antecipação, juros que são cobrados em parcelamentos. Quanto que você está pagando? Ou você transferiu isso para o cliente? Normalmente a gente transfere para o cliente, mas também temos que proteger o investimento do cliente, ou ele não volta mais para a gente. Então tem que prestar atenção no contrato. Outra coisa que você vai prestar atenção no contrato é o valor da comissão sobre cada venda. Quanto ele está te cobrando de comissão em cima de cada venda que você registrou na maquininha do cartão. Esses são os valores que a gente já perde logo de cara no faturamento. Então, se você fatura lá uns 10 mil, o faturamento é o que você escreveu na nota fiscal, o valor total da compra do cliente, o valor total que você vendeu. Mas desse faturamento, não significa que esse é o seu rendimento. Então, você emitiu uma nota de 10 mil ou fez vendas totais no dia de 10 mil. Desconta desses totais tudo que você pagou de comissão e de juros, principalmente das vendas a prazo. Daí é importante que você tenha um conhecimento também, um pouco de matemática, né? Tá certo que uma calculadora ajuda, mas você também tem que ter uma noção de matemática. Se não sabe matemática, procure aprender. Tem muito curso na internet sobre matemática. E, em último caso, contrate um professor. Verificada essa parte de comissões para financeiras, que já ficam com uma parte do seu faturamento, você vai também observar outras situações. Quando você for pagar o imposto, por exemplo, se você é uma MEI, no dia 20 você paga o imposto. Então você vai observar os valores que você está pagando de imposto. Não é nada para você fazer uma hiperplanilha, um banco de dados. Apenas anote no envelope lá do departamento tributário quanto foi de imposto no mês. Se em um determinado mês esse imposto aumentar e no mês seguinte ele aumentar de novo, isso normalmente você percebe sem precisar fazer grandes anotações. Pode usar um instinto mesmo. Mas se aumentou pelo segundo mês consecutivo, ou se você achou estranho já aumentar num dos meses, para um pouquinho e vai falar com o contador e esclarece isso. Por que teve aumento de imposto? Veja se tem alguma novidade que pode te pegar no contrapé mais para frente. Outra coisa que você vai observar. De vez em quando a gente tem uma empresa, chegam uns boletos diferentes. No nome da empresa, com tudo certinho. Mas são boletos, basicamente boletos de sindicatos, ou de associações, ou de fundações. Esses boletos, não pague eles sem conversar com o contador e saber o que exatamente é aquilo. Na minha empresa, eu recebi já uns 3 boletos relativos a sindicato. Eu simplesmente joguei fora. Eles não me interessam. E não são obrigatórios. Então, confirme cada boleto estranho que chegar para você com o contador
se aquilo de fato é alguma coisa interessante para a empresa. Se só chegou para você, não saia pagando qualquer coisa. Feito isso, você vai procurar eventuais vazamentos de dinheiro. Ah, por onde será que dinheiro vaza? Ele vaza, por exemplo, num estoque mal feito. Imagina que chegou um estoque de farinha de trigo. Eu pego aqueles sacos de farinha de trigo que acabaram de chegar e coloco num lugar qualquer lá do balcão, do barracão. E naquele dia chove com uma goteira em cima dos sacos de farinha. O que aconteceu? Você perdeu parte do seu estoque. Você perdeu dinheiro. É só nisso que a gente pode perder dinheiro no estoque? Não, se ele estiver mal feito, pode ter infestação de ratos, de insetos. Pode ter esses problemas de goteira ou coisa que o valha. Às vezes o sol estraga algumas coisas. Pode ser que você guarde chegou lá uma carga de perfilados que eu vou usar para fazer janelas. Aí eu pego esses perfilados e enfio num canto do barracão. Aí eu utilizo alguns, sobram alguns, aí eu continuo colocando mais materiais em cima daquilo. Quando eu vou fazer outra janela, eu não acho os perfilados que existiam. Então deve ter acabado. Aí eu compro mais. Quando eu compro mais, a hora que eu vou guardar, já tem lá. Então desperdicei dinheiro comprando insumos a mais. Pior ainda é se eu não guardar direito e os perfis que estão lá estiverem todos tortos, ou estragados, ou riscados, ou de alguma forma que não possam ser utilizados mais. Aí você tem que jogá-los fora. Também no controle de estoque, em mercados, por exemplo, existem os produtos que venceram. Esses produtos têm que ser retirados da prateleira e guardados em separado no estoque. Eles não podem se misturar com os produtos ainda em vigor. E aí tem todo o trabalho de ligar para algum lugar, para eles virem retirar. Você tem que assinar documentos relativos ao recolhimento daquele material e não recebe mais nada por isso. Só perde o material. Além de perder o material, tem mais trabalho. Então, será que não vale a pena controlar o estoque de forma que, quando o produto estiver por vencer, perto do prazo de vencer, não colocá-lo numa gôndola especial e colocar um cartaz chamativo lá? Hoje, desconto especial de produtos, dos produtos que estão nessa gôndola. Vendê-los antes de perderem a validade? Ou, de repente, controlar isso, se não for muita quantidade, de repente usar os produtos em uma confeitaria própria. Muitos mercados têm a própria confeitaria. Eu suponho, eu faço uma ideia de que seja para aproveitar melhor os estoques que eles poderiam perder. Não use isso para utilizar insumos fora do prazo da validade. Mantenha-se sempre ético e honesto. Porque um dia um cliente pode descobrir uma desonestidade. Um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Se você perder a confiança dos seus clientes, vai ser muito difícil de recuperar. E fora que isso se espalhe bastante. Vai cuidar também dos seus arquivos. Imagina que você pagou a conta de luz e no mês seguinte a empresa cobra você de novo. E você perdeu o comprovante que fez o pagamento. Não está em lugar nenhum. O jeito vai ser pagar de novo. Ou se você não controla o papel e o sindicato mandou a cobrança no mês e você pagou. Aí por bagunça do sindicato ele manda a cobrança de novo. Aí você não lembra que pagou, não tem o papel de que pagou aquilo e paga mais uma vez. Então controlar os arquivos também é importante. E a gente vai falar de arquivologia mais para frente.
Tem aquelas compras inúteis, né? Que você faz por impulso. O empresário também compra por impulso. Você não pode fazer isso no seu negócio. Também não faça isso na vida pessoal. Não compre nada por impulso. Avalie bem onde você vai colocar o seu suado dinheirinho. Outra coisa que pode gerar pequenos prejuízos, pequenos gastos que podem até não ser necessários, são horas extras de empregados. Tem certeza que o empregado precisa fazer aquela hora extra? Você precisa realmente que um trabalho determinado seja terminado naquele exato dia? Será que o fluxo de processos que você está utilizando na empresa não está gerando uma sobrecarga tal que gere horas extras? Aí vai fazer parte também da sua gestão verificar o que está acontecendo no trabalho. Por que estão sendo geradas horas extras? O normal é trabalhar dentro do período normal. Horas extras, se acontecerem com muita frequência, podem dar até outros tipos de problema. Fora a perda de caixa, né? Você vai prestar atenção também nos honorários que você paga para prestadores de serviços. Vamos falar do contador de novo? Eu adoro o contador. Então, digamos que o seu contador esteja cobrando um valor de você. Se você tem folha de pagamento ou não, os valores vão variar um pouco. Se você é uma MEI, é um trabalho simples de fazer para o contador, ele pode cobrar mais barato. Você vai verificar os honorários que você paga para esses prestadores de serviço, tipo o contador, ou quaisquer outros prestadores de serviço que você venha a contratar. Fique observando o mercado em geral. Existem, por exemplo, serviços de contabilidade oferecidos pela internet a partir de R$19,90 ao mês. Bastante barato, não é? Só preste atenção para não cair em falcatrua. Se o seu contador é de confiança, continue confiando nele. Mas também tem um aviso. Toda profissão tem os bons profissionais e os maus profissionais. Eu já cansei de ver contadores que, bom, eles pegam o dinheiro do cliente para fazer o pagamento dos impostos e na hora de pagar os impostos, ou eles pagam um valor menor de imposto, ou eles não pagam, não recolhem um FGTS ou um INSS. O normal é eles calcularem um valor maior para pegar, digamos, eles calculam que o imposto vai ser de 10 mil e na verdade imprimem uma guia de R$300. Se a guia de R$300 estiver certa, tudo bem. Mas se o imposto era de verdade 10 mil e ele pagou 300, isso vai gerar um problema enorme mais tarde. Não só no fluxo de caixa presente, mas mais tarde também a conta vai ser muito alta. Então tenha certeza de que as pessoas com quem você trabalha também são honestas e éticas. Fica sempre de olho, tá? Aí você vai voltar a sua atenção para aqueles juros de financeiras e de bancos. Será que talvez não seja o caso de trocar de maquininha? Trocar de banco? Essas coisas costumam dar bastante trabalho. São burocráticas, são exigentes. Mas dependendo do quanto você está desperdiçando de dinheiro com esse tipo de coisa, talvez valha a pena esse trabalho. Porque não vai ser um trabalho assim de um ano de trabalho. E pode economizar um ano de juros. Então, a gestão financeira é só isso? É só eu prestar atenção no fechamento? Ver se eu estou pagando alguma coisa a mais de imposto, alguma coisa a menos? Pensa bem. Você e eu somos uma empresa bem pequenininha. Que tipo de gestão financeira você acha que a gente teria que fazer?
que não seja simplesmente observar o fechamento do nosso caixa no dia a dia, o gerenciamento dos nossos estoques, as nossas compras, as nossas vendas, as comissões que a gente paga e o que a gente paga para os empregados. É o dinheiro que entra, é o dinheiro que sai. Não tem complicação. Preciso fazer um banco de dados para isso? Uma planilha de Excel? Preciso registrar vírgula por vírgula, centavo por centavo? Atualmente você tem alguma ideia de quanto entra e de quanto sai. Você não está prestando atenção no que você está perdendo, no que você está desperdiçando. Você não presta atenção no que você não consegue fazer de incremento de caixa entrando. Ou seja, alguma coisa está travando o seu negócio e você continua o dia a dia sem tomar nenhuma ação sobre isso. Então, se você precisa angariar mais clientes, vai atrás disso. Se precisa fazer mais propaganda, trate de aprender essa parte também. Se tem alguma coisa que você possa fazer para aumentar o fluxo de entrada de dinheiro, esteja sempre antenado para fazer. Mesmo que você siga o que um concorrente que está bem está fazendo. Então, eu espero que você tenha anotado no seu caderno tudo o que você precisa fazer, que você faça ela da forma mais simples possível. Usa a sua intuição. Registra isso na cabeça. Pode não ser tanto movimento assim para exigir que você faça uma planilha minuciosa dia a dia. Você não precisa perder tempo com isso. Mas eu acho que você pode perder tempo com isso se você tiver muita coisa a registrar e muita coisa que está fora da sua intuição, que você não conseguiu perceber. Então faz um registro minucioso por uma semana, ou por um mês, ou por 2 meses, por um período fechado de tempo, até você perceber como é que está o movimento real de dinheiro dentro da sua empresa. Isso não é coisa para ser feita a vida toda. Não enquanto você for pequeno. Mas quando você, por exemplo, precisar gerenciar isso à distância, você vai gerenciar a sua empresa a partir da sua casa. Aí você vai ter que ter um controle por escrito, um controle por sistema, que você possa perceber qualquer desvio. Aliás, também preste atenção dos empregados para verificar se não existem desvios. O desvio não é só meter a mão na gaveta do caixa. O desvio pode ser, por exemplo, se você tem um bar, o desvio pode ser em ele caprichar na dose do cliente para ganhar uma gorjeta. Você está perdendo dinheiro na quantidade de cachaça que o cara está distribuindo. Então seja inteligente, pense nas formas de segurar o seu dinheiro dentro do negócio que você conhece. É simples assim. Bom, por hoje vamos ficar por aqui. Muito obrigado por me acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!